Olá, alunos! Nessa aula de hoje, eu vou fazer um exemplo sobre interseção e união de intervalos nos reais. Como que a gente acha isso aí? Tem algumas maneiras de fazer, eu vou fazer uma delas. Então, suponha que você tem um intervalo A, menos 1 até 4, e o intervalo B de 0 até 3. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar onde eles são fechados e onde eles são abertos. Então, como a gente já viu, o intervalo A, como o colchete está virado para dentro do menos 1, então ele é fechado em menos 1. Em 4, ele também, as pontas do colchete estão viradas para dentro do 4, então ele é fechado em 4. Já em B, quando eu olho 0, olha, o colchete está com as pontas virado para fora, então ele é aberto em 0. Já em 3, ele tem as pontas fechadas para dentro do 3, né? As pontinhas. Então, a gente tem que ele é fechado em 3. Na aula, a gente viu que a gente pode pegar qualquer intervalo e colocar ele numa reta, né? A gente pode organizar ele em uma reta. Então, é isso que a gente fez aqui, tanto com o intervalo A quanto o intervalo B. Então, por exemplo, quem é o intervalo A? O intervalo A, ele vai de menos 1 até 4. Note que como ele é fechado em menos 1 e fechado em 4, as bolinhas que a gente colocou aqui são todas preenchidas, fechadinhas. E a gente colocou esse zigue-zague aqui, por quê? Porque não é só o menos 1 e o 4, é todo mundo que está aqui nesse pedaço entre menos 1 e entre 4, tá bom? Então, fechado nas pontas e pego isso aqui. Vou fazer o mesmo para o B. O B é o intervalo que vai de 0 até 3, aberto em 0 e fechado em 3. Então, você vê que a bolinha no 0, ó, ficou sem preencher, para falar que é aberta. Em 3, a bolinha está preenchida, para falar que é fechado. E aqui no meio, a gente pega todo mundo que está aqui entre os dois, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para olhar tanto a união quanto a interseção? A gente vai construir o intervalo um debaixo do outro, só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai construir isso respeitando a posição dos elementos. Como assim? Tá vendo aqui o menos 1 que eu coloquei aqui? Eu coloquei ele bem afastado do 4. Por quê? Porque quando eu for construir o intervalo B aqui embaixo, ele tem o número 0 e o número 3. Olha o que está acontecendo. O menos 1 está à esquerda do 0, ó. O que é verdade. Sempre numa reta, se eu for construir uma reta contínua, o menos 1 está à esquerda do 0. E quem está logo à direita aqui? Agora, olhando aqui para o meu intervalinho, tem o número 3. Então, o 3 tem que estar à direita do 2, mas ele tem que estar à esquerda do 4. Ele não pode estar assim, ó. Isso aqui não pode acontecer. O 4, suponha que o 4 está aqui e eu ponho o 3 do lado de cá. Ué, tem alguma coisa errada. O 3 está do lado direito do 4. Então, quando eu falo respeitando a reta, é nesse sentido aqui, tá bom? Por que eu tenho que respeitar isso, que eu não posso fazer de qualquer jeito? É porque a gente vai construir aqui embaixo, suponha que eu queira olhar primeiramente a interseção com B. Lembrem-se, o que é a interseção entre dois conjuntos? São os elementos reais, tais que esse elemento pertence tanto a A quanto a B. Então, a interseção é aquele conjunto que contém os elementos em comum. Então, isso aqui contém os elementos em comum entre os dois conjuntos, tá? Então, como que a gente vai achar essa interseção? Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, por isso que os caras precisam ser alinhados. A gente vai vir aqui embaixo e vai achar uma nova reta, um novo pedaço de reta.
e a gente vai achar aqui quem é a interseção que a gente quer. De que jeito? Primeiro, você vai pegar e pontilhar, até chegar lá na reta aqui embaixo, todos os números que apareceram aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou indo aqui pontilhando. Aqui apareceu 0, né? Aqui apareceu 3. Bem, não precisa ser bem feitinho, não. Se você tiver uma régua, pode fazer, mas tanto faz. E aqui embaixo a gente vai escrever esses números que apareceram. Por isso que precisa ter a ordem certinha, senão vai ficar errado aqui embaixo. Aqui apareceu o -1, o 0, o 3 e o 4. Beleza. Notem que aqui eu não tô preocupada nessa parte aqui de baixo. Você pode falar, vai, professora, mas o -1 tá perto do 0, o 0 tá mais longe do 3 do que o 3 do 4. Assim, se eu for construir uma reta direitinho, a distância entre o 0 e o 3 é bem maior do que a 3 do 4, né? Só porque isso não me interessa aqui. O que me interessa é só a posição, quem tá à direita ou à esquerda. Mas se você quiser fazer bem direitinho, também não tem problema. Mas isso não é relevante. Então, beleza. Desci aqui, escrevi os números aqui embaixo. Aí, olha só o que a gente vai fazer. Quando a gente for olhar, a gente vai olhar nos pedaços que apareceram aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse pedaço, que é de -1 até 0. Tenho esse pedaço que é de 0 até 3. Tenho esse pedaço que é de 3 até 4. E na realidade eu tenho mais dois pedaços, que é maior do que 4 e menor do que -1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar cada pedacinho desse e julgar se tem elemento em comum nesse pedaço ou não tem. Por exemplo, olha o intervalo entre -1, entre o -1 e o 0. Olha lá para cima. Se você olha para o intervalo A, ele está preenchido, tá vendo? Tem elementos aqui do conjunto A. Quando eu olho para o intervalo B, tem algum elemento de B aqui nesse pedacinho? Não, né? Porque está sem preencher. Então, quer dizer que entre -1 e 0 só tem elementos do conjunto A. Então, ele não está na interseção, não é? Porque o que é interseção mesmo? A interseção é o conjunto de elementos que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, não satisfaz. Agora, vamos olhar para esse pedaço aqui, ó, entre 0 e 3. Olhe para as duas retas ao mesmo tempo, tanto a reta do B quanto a reta do A. Então, quando eu olho lá no A, tem gente de A entre 0 e 3? Sim, né? Porque está todo preenchido. Tem gente entre 0 e 3 no conjunto B? Sim, porque está todo preenchido. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui entre 0 e 3, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, se ele está nos dois ao mesmo tempo, ele está na interseção. Porque a interseção é isso, né? São os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, esse pedaço aqui está nos dois. Agora, eu olho entre 3 e 4, de novo. Entre 3 e 4, o que está acontecendo? Tem só elemento de A preenchido, ó. O de B está vazio. Então, quer dizer o quê? Esse pedaço só tem elemento de A, não tem elemento de B. Então, não tem ninguém da interseção, tá? E, por fim, eu posso olhar aqui de fora. Aqui de fora, pior ainda, não tem ninguém de A e ninguém de B, ninguém de A, ninguém de B. Então, nem entra na história. Então, só sobrou aquele pedaço. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que acontece aqui na ponta, no começo e no fim do intervalo. O que eu quero dizer com isso? Se o 0 e o 3 entram nesse conjunto ou não entram, né? Então, vamos lá. Lembrando sempre do que é a definição de interseção. Vamos olhar primeiro aqui no 0. Vou até
ampliar aqui um pouco para a gente ver aqui o que está acontecendo. Não, não vou ampliar não, que fica... Vou ampliar aqui. Opa. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Assim fica bom. Vamos ver o que está acontecendo aqui no zero. Olha só, quando eu olho para o conjunto A, a minha pergunta é a seguinte: 0 está em A? 0 está em A? Sim ou não? Sim. Por quê? Olha, o 0 está por aqui, ó. E o A pega todo mundo entre -1 e 4, inclusive o 0, obviamente. Então, é verdade que 0 está em A. É verdade. Aí agora eu pergunto, 0 está em B? Porque lembra, para estar na interseção, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo, não é? 0 está em B? Olha aqui para o intervalinho B aqui. Olha o que está acontecendo no 0. Ele está aberto. O que significa estar aberto? O 0 não participa do conjunto B. Ele não está no conjunto B. Eu posso estar pertinho do 0, mas o 0 não está. Então, quer dizer que o 0 não está em B. Então, o que isso significa? Se ele está só em A e não está em B, ele não está 0, não está na interseção. Que a interseção são aqueles que ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, isso significa que ali no 0, a bolinha aqui é... Opa, fazer de vermelho, né? Aqui em 0, a bolinha é aberta. Ele não tá ali. E agora vamos olhar para o 3, que é o que está à direita ali. O 3. Se eu olho para o 3, a pergunta é: 3 está em A? Então, outra vez, quem que é o conjunto A? É o conjunto todinho que pega entre -1 e 4. O 3 está por aqui, né? Então, é lógico que o 3 está em A. Então, o 3 está em A. E, de novo, 3 está em B? Olha, quando eu olho para o conjunto B, a bolinha é fechada no 3. Então, quer dizer que inclui esse cara. Então, quer dizer que o 3 também está em B. Mas, se um elemento está tanto em A quanto em B, 3 pertence, né, a A inter B. Ele está na interseção, porque ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, isso significa que quando eu fizer aqui a minha bolinha no 3, essa bolinha aqui, ela é fechada, ela não é aberta. Então, eu tenho bolinha fechada no 3, bolinha aberta no 0. Então, para resumir, quem que é A inter B? É o conjunto aberto em 0, fechado em 3. Tá bom? Então, essa é a minha interseção entre o conjunto A e B. Bom, agora vamos fazer a união entre os intervalos. Vamos ver o que dá essa união aqui entre esses caras aqui. Então, eu quero saber, nesse caso aqui, quem é a união com B. Lembrando que esse intervalo aqui é representado dessa seguinte forma. São os elementos reais, tal que x pertence a A ou
X pertence a B. Pode estar em um ou em outro. Lembrando que o que é a união? É o juntar tudo. Juntar tudo que tem A com juntar tudo que tem B. Então, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez agorinha. A gente vai pegar, construir uma retinha aqui embaixo, construir uma reta e a gente quer olhar quem é a união com B. Então, de novo, pegamos aqui, descemos esses caras, sem preocupar muito aqui com estética. Descemos esses carinhas, colocamos eles aqui embaixo, menos 1, 0, 3 e 4, e vamos olhar os intervalos, cada pedacinho. Então, aqui do lado direito e esquerdo, eu não preocupo porque não tem ninguém aqui, né? Então, não tenho que preocupar. Então, eu tenho que preocupar só com esses pedaços. Então, unir é juntar tudo. Então, olha só, quando eu olho entre menos 1 e 0, eu vou analisar da seguinte forma. Tem elemento de algum dos conjuntos aqui? De algum deles? Sim. Olha aqui, tem elementos de A. Então, eu vou pegar esse intervalo. Porque basta ter de alguém, não precisa ter dos dois. Eu olho aqui no meio, aqui, nesse intervalo do meio. Tem elementos de algum desses conjuntos? Sim, na verdade tem até dos dois, né? Opa, então eu vou colecionar esses caras. E aqui, entre 3 e 4, tem elemento de algum dos conjuntos? Sim, olha, se eu pegar, tem elementos de A. Então, eu vou querer esse pedaço aqui também. Tá bom? E agora, a gente só vai preocupar com o meio aqui, com esses pontinhos. O que acontece em cada um desses pontinhos? Então, primeiro vamos olhar esses centrais aqui, o 0 e o 3. Então, para estar na união, olha só, a definição tem que estar muito clara. Para estar na união, tem que estar em um dos dois. Estando em um dos dois, o cara já entra. Então, se eu olho aqui para o 0, olha aqui para o 0, ele não está em B, né? Porque é aberto em B, ó, ele não está em B, mas quando eu olho para o A, o 0 tá por aqui, né, ó, ele tá em A. Então, se ele tá em pelo menos um dos conjuntos, ele tá na união. Então, quer dizer que o 0 entra. Então, eu só vou fazer assim, ó, como tem tracinho do lado direito e do esquerdo, eu só completo aqui embaixo, ó, só completo, porque eu sei que ele já entra. E o 3? O 3 tá tanto em A quanto em B, concordam? É fechado em B e passa por ele em A. Então, o 3 também entra. Então, só completa aqui embaixo. Não preciso fazer bolinha não, porque passou por ele na esquerda e na direita, então não precisa fazer. Agora, aqui nas pontas, eu preciso fazer as bolinhas. Então, eu olho. O número menos 1, ele tá em um dos dois conjuntos? Sim ou não? Sim, né? Olha aqui, ó. Se a bolinha é fechada em A, é porque ele tá em A. Se ele tá em um dos conjuntos, ele tá na união deles. Então, ele tá. E a minha bolinha é preenchida, toda preenchida aqui. E o 4? O 4 tá em A também, porque a bolinha, ó, fechada em 4. Então, quer dizer que o 4 também entra. E a bolinha é fechada. Tá? Então, aqui, a gente descobriu quem que é a união. Então, a gente sabe aqui no caso que a união com B é o intervalo fechado em menos 1, fechado em 4.
Ou seja, são todos os elementos que vão de -1 até 4, incluindo todo mundo que está no meio. Então, esse é o exemplo de união e interseção de conjuntos que a gente tem.